RJ Interior. Oferecimento Colégio Atlântico, referência na educação, referência para a vida. Telefone 2773-2849 e Supermercado J. Pavani. Faça suas compras com conforto e qualidade. Baixe o nosso aplicativo. Telefone 22-999-850040. Olá, boa noite. O RJ Interior está no ar com as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques de hoje. Governo do Noroeste Fluminense decreta calamidade pública. Perderam tudo. Muito triste. E estão aguardando ainda o pessoal da prefeitura para fazer a limpeza. Crime bárbaro assusta moradores de Macaé. Mulher e casal de idosos são mortos no bairro Virgem Santa. Tubarão. Especialistas afirmam que a presença do animal na faixa de areia não é comum e podem estar em busca de alimentos. Sem saúde, turismo e educação, a cidade de Carapebus, com quase 20 anos de emancipação administrativa, apresenta má aplicação no investimento dos royalties. Quase 5 meses no ar, o RJ Interior estreia hoje um novo layout, uma nova trilha sonora, uma nova vinheta. Dia 14 de fevereiro, o RJ Interior começa agora. Gostaram da nova vinheta do RJ Interior? Tudo foi muito pensado com carinho e o processo de produção da vinheta de abertura foi feito a partir de uma narrativa de coleta de informações e notícias na região do interior do estado. A vinheta mostra as regiões da área de cobertura que são destacadas no mapa do interior do Rio, a construção da notícia e das informações colhidas na região e o percurso até chegar no logotipo da Web TV na tela do seu dispositivo. Nessa narrativa visual existe a intenção de comunicar a velocidade, a dinâmica da notícia através do movimento dos traços que contornam os mapas das regiões e através da estética das cores e gráficos da composição mostrar a tecnologia presente na captação e exibição das informações e notícias. Olha, diante da drástica situação enfrentada por Miracema, no Noroeste Fluminense, o governo municipal decretou estado de calamidade pública. Várias localidades ainda estão alagadas, onde a água escoou. É feito um intenso trabalho de limpeza. Uma força-tarefa foi iniciada para arrecadar doações para os desabrigados e desalojados. Veja só na reportagem. O tempo firme trouxe um pouco de alívio para moradores de Miracema, no Noroeste Fluminense. Mas o temporal dos últimos dias deixou um rastro de destruição. Cerca de 50% do município ficou debaixo d'água. A tempestade que atingiu a cidade é analisada como a maior registrada nos últimos anos. Minha gente, Rua da Delegacia. 4.500 pessoas ficaram desalojadas, sem desabrigadas. Elas são atendidas em pontos de apoio montados em escolas públicas da cidade. Nós montamos 3 espaços: a Escola Municipal João Bueno, a Escola Municipal Prudente de Moraes e a Escola Municipal Genuíno. 2 dessas escolas servem como assim, ó. Aqui a gente tem a equipe da assistência fazendo cadastro de todas as pessoas que foram atingidas. E aí nós temos colchonetes, temos ali a distribuição de cestas básicas, distribuição de roupas. E lá dentro a gente tem a equipe da educação preparando o almoço desde o dia da enchente, almoço e jantar para todas as pessoas que quiserem. Uma terceira escola que nós estamos com as pessoas desabrigadas. Nessas escolas, em todas elas, nós estamos recebendo doações e também estamos doando para a comunidade. O solo encharcado provocou deslizamento de encostas. Ruas estão interditadas. Comerciantes que se recuperavam dos prejuízos causados pela pandemia tiveram novas perdas. A drástica situação enfrentada pelo município levou o Poder Executivo a decretar estado de calamidade pública.
O documento foi publicado na última sexta-feira, 12 de fevereiro. Com base no decreto, o município fica dispensado de realizar licitações para contratos realizados à aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras realizadas à reabilitação, com prazo máximo para a conclusão de 180 dias. Onde a água escoou, os moradores contabilizam os prejuízos. E pelas imagens é possível perceber que foram muitos. Nesta rua, móveis, roupas, eletrodomésticos e eletrônicos, tudo foi perdido. Perderam tudo. Muito triste. E estão aguardando ainda o pessoal da prefeitura para fazer a limpeza. Eles estão todos sobrecarregados. Vocês vão tendo aí a noção que essa foi uma das maiores enchentes, ou talvez a maior enchente já registrada no município. Até o almoxarifado da Secretaria de Saúde foi afetado. E assim está sendo o nosso dia aqui na Secretaria de Saúde. Olha só, as fraldas perderam bastante. Já tirei muita coisa aqui. Estão todas encharcadas aqui, ó, todas encharcadas. Diante da situação de calamidade enfrentada pelas cidades do Noroeste Fluminense, o secretário estadual esteve pessoalmente na região. Ele visitou os municípios mais afetados, como Miracema, com o objetivo de fiscalizar a situação para restabelecer a infraestrutura necessária para a região. Já percorremos 8 municípios para tentarmos, mais rapidamente possível, voltar à vida normal dos munícipes. E nós vamos sim entrar com maquinário, alguns municípios já disponibilizando maquinários, estamos disponibilizando brita, pedras, agregados, enfim, tudo que for necessário para restaurar rapidamente os municípios. As ações do governo, na realidade, são o mais rapidamente possível restabelecer toda a infraestrutura necessária para a região voltar a ser uma região pujante, que nem sempre foi. O Noroeste voltar a ser o Noroeste de alguns dias atrás, porque hoje realmente está bastante deteriorada a infraestrutura. Viviane tem uma loja de fantasias e acessórios em Santo Antônio de Pádua e registrou o momento em que o alagamento atingia o estabelecimento. Olha a situação. Olha só a situação de repente. Olha aqui. A comerciante havia acabado de reforçar o estoque com produtos para o carnaval. Viviane teve tempo de colocar as mercadorias em um lugar seguro para minimizar os danos. E ainda assim o prejuízo é grande. A gente tem que suspender tudo às pressas, pegar a gente na rua, os vizinhos para ajudar, porque a água entrou em questão de meia hora, sabe? É uma situação muito difícil para a gente manter o nosso comércio. É um dinheiro que a gente investe, um recurso que você não tem esse retorno, porque você fica sem saber o que vai acontecer no amanhã, né? A gente tem cliente que vem aqui e volta, a gente tem a mercadoria, mas não tem como vender, porque tá tudo empacotado ainda. Na cidade, onde é possível, o trabalho de limpeza é reforçado. Em meio ao caos provocado pelas enchentes, a solidariedade se faz presente mais uma vez. Campanhas para a arrecadação de mantimentos, roupas, colchões e itens de higiene pessoal foram iniciadas para auxiliar quem hoje não tem onde morar. Estamos com diversas frentes de trabalho, com ponto de contingência, abrigando pessoas desabrigadas. Estamos também baseado no cadastro que a nossa equipe técnica elaborou, distribuindo cestas básicas, kit limpeza, água, colchonetes, e seguiremos nas ruas para poder atender as necessidades da nossa população. A edição do Mapa de Risco da Covid-19 pela Secretaria de Estado de Saúde mostra que o estado do Rio voltou para a bandeira amarela, de baixo risco para a Covid-19. A região serrana, que estava em bandeira vermelha com risco alto, e agora aparece em bandeira laranja, de risco moderado. Já a Baixada Litorânea permanece com bandeira amarela, ou seja, com risco baixo. A região norte continua em bandeira laranja. Apenas a região noroeste se mantém em bandeira vermelha, onde há risco alto. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. Um crime brutal chocou os moradores de Macaé. 3 pessoas da mesma família, uma mulher e os tios dela foram mortos.
O autor do triplo homicídio seria o marido de uma das vítimas. Veja só na reportagem. Um casamento, a princípio sem problemas, terminou de forma trágica em Macaé, no litoral norte do Rio. Érica Suênia Pereira, de 39 anos, e os tios dela, um casal de idosos, foram mortos com requintes de crueldade. O triplo homicídio ocorreu no bairro Virgem Santa, zona rural da cidade. O principal suspeito, o marido de Érica, Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos. Os primeiros corpos encontrados foram de Adina de Luna Silva, de 66 anos, e José de Assis Ferreira dos Santos, de 68 anos. O casal foi morto dentro da própria residência com golpes de marreta. Adina estava no chão da cozinha e José no quarto. A polícia militar foi acionada. Os vizinhos relataram que Luciano havia passado o dia no local. Os PMs armaram um cerco em busca do suspeito. No imóvel, os policiais encontraram a terceira vítima. Érica havia sido morta a facadas. O corpo dela foi encontrado dentro da geladeira. Depois de matar a esposa e os tios dela, Luciano fugiu de carro em direção à capital. Ele foi encontrado morto dentro do quarto de um motel na Tijuca, na zona norte do Rio, um dia após o crime. Luciano sofria depressão e tomava medicamentos controlados. Dias antes do triplo homicídio, ele havia tido surtos psicóticos. Há a suspeita também de que ele estaria usando drogas. A família está totalmente abalada e sem entender ainda o que levou Luciano a cometer os homicídios. A Polícia Civil continua investigando o sumiço de uma criança recém-nascida em Campos. As primeiras informações sobre esse caso é de que uma mulher entrou em trabalho de parto em uma residência no bairro Parque Aurora. Ela teria ido ao banheiro e foi encontrada por familiares desacordada e com sangramento. Após realizar exames no Hospital Plantadores de Cana, foi descoberto que o sangramento foi causado por um trabalho de parto, mas ela informou que não sabia da gravidez. A delegada titular da Delegacia do Centro de Campos, responsável pelas investigações, falou sobre esse caso. Vamos ouvir um trecho da entrevista? Sendo muito demandada por informação a respeito da mulher que deu entrada no hospital com suspeita de aborto de feto já evoluído. As investigações elas estão caminhando, os envolvidos estão sendo ouvidos. As provas técnicas que são complexas porque envolve laudos e conclusões médicas estão sendo produzidas. O que eu posso falar até agora é que, segundo as informações apuradas, ela deu entrada no hospital com suspeita de gestação evoluída. Em nota, o Hospital Plantadores de Cana informou que, devido ao sigilo médico estabelecido pelo Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, está legalmente impossibilitada de prestar informações sobre o caso. Te convido agora para você dar um giro comigo no interior do estado e saber o que foi notícia. O Corpo de Bombeiros realiza buscas desde ontem por um homem que desapareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul, em Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um grupo de amigos estava em uma festa e depois resolveu pular no Rio Paraíba do Sul. Minutos depois, os amigos perceberam que o homem conhecido como Jefinho havia desaparecido. Um jovem de 18 anos foi preso com drogas no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, na tarde de ontem. Segundo a PM, ele estava em uma casa apontada como ponto de venda de drogas. Foram apreendidos 42 pinos de cocaína, 67 buchas de maconha, um aparelho celular, caderno com anotações do tráfico e R$ 70 em dinheiro. O jovem e o material foram encaminhados para a delegacia de Macaé. Um carro pegou fogo na Avenida Presidente Dutra, no bairro Cidade Nova, em Itaperuna. O veículo estava estacionado próximo à rodoviária da cidade. Pelas imagens, é possível ver que o fogo foi tão alto que quase atingiu uma árvore ao lado do carro. Equipe do Corpo de Bombeiro foi acionado e apagou o incêndio. Não houve vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de homicídio na Rua Paciência, no Parque Lebret, em Campos. No momento da abordagem, nada foi encontrado com o suspeito, mas ao procurar no sistema foi descoberta a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio em São Francisco do Itabapuana. O suspeito foi levado para a delegacia de Guarus. A Polícia Civil realizou uma operação de resgate de animais que estavam
em situação de maus tratos em um canil clandestino no bairro da Tartaruga, em Búzios. Ao todo, foram resgatados 13 cachorros que estavam em situação de maus tratos. Entre eles, 5 estão internados em estado grave em clínicas veterinárias. Alguns cães estão com ferimentos gravíssimos que assustaram a equipe da Civil. A polícia chegou até o canil clandestino após denúncias anônimas que apontaram que animais vinham sofrendo maus tratos no local. Os responsáveis pelo espaço são um pai e um filho que foram detidos e levados para a delegacia de Búzios, onde a ocorrência foi registrada. O RJ Interior dá uma pequena pausa, não sai daí não, já estarei de volta. Em 2022, o supermercado J. Pavani mais uma vez quer estar junto com você e sua família. Aqui tem as melhores carnes para churrasco, frios e laticínios, padaria e hortifruti. Tudo em bebidas e grande variedade de produtos que você já conhece numa loja ampla e recheada de ofertas. Baixe o nosso aplicativo, faça suas compras com conforto e tranquilidade que levamos até você. Supermercado J. Pavani, Rua Evaldo Costa, 100, Sol e Mar, Macaé. Telefone 37370460 e na Avenida Nossa Senhora da Ajuda, na Ajuda de Baixo. Na New Bike você encontra uma loja completa de acessórios, peças e bicicletas nacionais importadas para todas as idades. Aqui você encontra conforto e qualidade, compra 100% segura, ofertas imbatíveis. Dividimos 10 vezes num cartão sem juros. New Bike em 2 endereços em Macaé, Avenida Evaldo Costa, 895 Sol e Mar, Avenida Tancredo de Almeida Neves, Parque Aeroporto. Telefone 2221424388. A cidade de Carapebus tem altos índices de dívidas e tem mostrado grande dependência dos royalties do petróleo. Porém, o município, com quase 25 anos de emancipação, se perde na aplicação do investimento dos royalties. A cidade pacata, com um pouco mais de 16 mil habitantes, não possui saúde, turismo e educação adequada. E falta quase tudo. O funcionalismo público é praticamente um cabide de emprego. Veja só na reportagem. Nas ruas de Carapebus é fácil encontrar lixo acumulado, o recolhimento não tem sido realizado em alguns bairros, já que a empresa responsável pela coleta não tem interesse de renovar o contrato. Funcionários terceirizados e os exonerados estão sem pagamentos. Entra e sai governo, a situação parece não mudar. E o problema de gestão fiscal fica no topo da lista de cidades do estado do Rio que possuem a dívida consolidada, maior que a receita corrente líquida. O funcionalismo sofre ainda com a falta de reajuste salarial nos últimos anos. No plano de cargos e salários, a defasagem chega a 24%. O município de Carapebus recebeu em 2021 mais de 70 milhões em royalties e participação especial. A cidade está entre a maioria que investe abaixo da média. Quesitos como saúde, turismo e educação estão esquecidos pelos executivos. E agora os moradores temem que o atual governo se perca diante de tantas cifras. Carapebus recebeu de royalties e participação especial mais de 37 milhões de reais em 2013, cerca de 41 milhões e meio em 2014. Quase 26 milhões em 2015, pouco mais de 20 milhões em 2016 e 26 milhões e 300 mil em 2017. Números que ajudaram a manter a arrecadação do município entre acima dos 70 milhões de reais nos últimos anos. Para este cientista político, nem todo crescimento é desenvolvimento.
12 anos atrás, o município contava com um pouco mais de 13 mil habitantes e hoje a cidade ultrapassa um pouco mais de 16 mil habitantes. Um crescimento pouco tímido, porém investimento nesses últimos anos não foram vistos nesta pacata cidade, onde vários prefeitos comeram a fatia dos royalties e não souberam aplicar. Sabendo, portanto, que o recurso ele é finito, mesmo que durando muito tempo, era importante que se investisse em infraestrutura e não em pagamento de pessoal. Mas, infelizmente, alguns municípios não tiveram essa inteligência administrativa, essa perspicácia relacionada à utilização dos recursos oriundos dos royalties. Portanto, a diferença entre aqueles que utilizaram bem os recursos dos royalties ou utilizam e aqueles que não utilizaram e perderam o bonde da história, perderam a oportunidade desses recursos, é justamente uma administração mais focada no benefício da sua população do que interesses próprios ou interesses de alguns grupos relacionados ao poder político. Enquanto isso, a população sofre com a falta de investimentos na cidade. Para te falar a verdade, nós nunca tivemos sorte com o prefeito de Carapebus. Entendeu? O que você acha do atual governo? No momento está sendo meio para baixo, está negativo. Melhoria, né? Uma explicação do prefeito atual para a gente cooperado, né? Que a gente está esperando um repasse e não tem justificativa até o momento, né? O que você acha dessa situação? Complicada, né? A gente que é mãe de família, né? Estamos passando por uma necessidade. E sem o nosso pagamento fica difícil. Os servidores denunciam a desvalorização do funcionalismo público. Carapebus conta com 1.080 concursados e contava com 1.300 contratados, sendo 1.000 exonerados, o que faz do Poder Executivo a principal fonte de renda dos moradores da cidade. E você tem problema no seu bairro? Faz um registro e envia sua reclamação para o nosso quadro. O seu problema é nosso, aqui no RJ. Olha, a falta de ações por parte dos agentes do CCZ tem preocupado comerciantes e moradores de Macaé. Reparem nesse vídeo, gente, registrado no final de semana, momento que roedores circulam livremente pelas lixeiras da Orla dos Cavaleiros. Segundo comerciantes, essa cena é comum, pois muitos despejam lixo nas faixas de areia e também no calçadão. Porém, tem sido rara a presença dos agentes do CCZ no local. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Macaé, mas até agora não retornaram. Olha, moradores do loteamento Atlântico Norte, no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, enviaram esse vídeo pra gente. Olha só esse caos na rua Hélio Calda. Quando chove, a situação fica dessa maneira aí, ó, que ninguém consegue sair com o carro da garagem. Segundo moradores, a empreiteira dos imóveis tem que abrir a via pública para que a companhia de água fosse ao endereço para fazer a ligação de água encanada. Esse problema se arrasta há mais de 2 meses e, segundo os moradores, a SEDAI teria informado que não tem veículo para fazer o trabalho no local. Então, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da SEDAI, que, por meio de nota, informou que técnicos vão vistoriar o assentamento de rede realizado pela empreiteira para confirmar se as exigências técnicas foram cumpridas pela mesma. Se confirmada, a interligação com a rede da SEDAI, bem como as ligações domiciliares, serão executadas esta semana. Vamos cobrar, né? Ó, quer assistir essas e outras edições do RJ aí? Então veja como é fácil. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé realiza, a partir de hoje, consulta pública que poderá colaborar com a população sobre a opinião no processo da nova licitação do transporte público. A ação acontece na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Para melhor atender o público, foram montadas tendas na entrada da secretaria. No local, os servidores realizam atendimento à população para o preenchimento do formulário da consulta pública do transporte público. O município está agilizando a nova concorrência para o transporte coletivo urbano, mesmo o contrato com a City só terminando em 2025. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira? Em Araruama, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 31, mínima de 23. Em Cabo Frio, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 29, mínima de 22. Rio das Ostras e Campos, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32, mínima de 23. Em São Fidélis, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32, mínima de 12 graus. Olha, vários tubarões têm aparecido na beira das praias da região, não é mesmo? É claro, a cena chama bastante atenção. Especialistas afirmam que essa aproximação da faixa de areia não é comum. E os animais, que são predominantemente de alto mar, podem estar em busca de alimentos. E uma das hipóteses é de que possa haver alguma interferência na cadeia alimentar provocada pela pesca industrial. Veja só na reportagem. Eles estão no habitat natural, o mar. Mas o aparecimento de tubarões na região das praias da região dos Lagos do Rio tem chamado a atenção de especialistas em vida marinha e assustado banhistas. O último tubarão foi encontrado por pescadores no rio Beira do Pontal, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Olha o tamanho do bicho. O animal da espécie tigre se prendeu a uma rede de pescas e não resistiu. Curiosos se aglomeraram para ver o peixe de grande porte, cena pouco comum na orla do rio da região. O tubarão foi levado para o Centro de Tratamento Animal da região dos Lagos para ser periciado. Este não foi o único a aparecer na região nos últimos meses. Em janeiro, um animal da mesma espécie foi visto próximo à faixa de areia da praia de Itaúna, em Saquarema. Banhistas que estavam no local registraram o momento em que um animal se aproximou. Um banhista tentou afastar o tubarão. Sai daí, Charlinho! Sai, Charlinho! Sai, Charlinho! O tubarão teria aproximadamente 2,5 metros e quase 200 quilos. Na fase adulta, o animal marinho pode pesar 1 tonelada e atingir 7 metros de comprimento. Quem viu de perto se assustou com o tamanho. E depois o povo diz que não vem. Este guarda-vida alerta para o risco enfrentado pelos banhistas que se aproximaram do animal. Vocês ficaram impressionados e foram até o local conferir, ver o animal, que é normal de se esperar de um banhista. O que deveria ter acontecido de fato, deveria ter tido uma prevenção dos banhistas com o guarda-vida, tirando ele do local de perigo, né? Que é um risco para os banhistas o animal. Em dezembro de 2021, mais uma aparição inesperada do predador, dessa vez na Praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O animal de aproximadamente 300 quilos, capturado por pescadores, se enrolou na rede de pesca. A Costa do Sol, com águas mais quentes, é o ambiente ideal para os tubarões. Apesar de serem animais de alto mar, eles nadam até a beira das praias em busca dos cardumes. 3 espécies são predominantes na região: o cabeça-chata, o tigre e o cação. São animais de alto mar. Se a biologia, no caso, a quantidade de animais, de peixes em alto mar for suficiente, ele não vai aparecer no litoral. Pode acontecer dele aparecer no litoral na busca de um cardume que encostou no litoral. Então, provavelmente, esse tubarão que apareceu em Saquarema, Cabo Frio, Unamar, São João, são tubarões que vieram encostando para a busca de alimento. Uma das hipóteses da interferência da cadeia alimentar do tubarão é também o excesso de pesca. Então nós temos também no nosso litoral, além da pesca artesanal, a pesca industrial, que são pesca feita através de arrasto, grandes redes que acabam coletando uma quantidade muito grande de peixes, né? Interferindo no impacto da alimentação do tubarão. Este gestor ambiental explica que a aproximação dos tubarões da faixa de areia não é comum e, apesar da alimentação deste tipo de animal ser exclusivamente de peixes menores, os banhistas precisam ficar atentos. Chegar tão próximo à beira da praia é algo que nos surpreende. Pode ser
que o tubarão esteja doente ou ainda que ele esteja desorientado por alguma razão. Que se ele encontrar um ser humano, ele pode atacá-lo, pensando que nada mais é do que mais um alimento. Por isso, temos que nos manter distantes, caso um tubarão como esse, um tigre, se aproxime. A edição do RJI fica por aqui. Amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus, até lá. Tchau!